Vamos começar aqui falando da SECOM, Secretaria de Comunicação, e uma nova estratégia para transformar a figura, a imagem de Jair Messias Bolsonaro. Com auxílio da publicidade oficial, o governo federal vai contar com a ajuda da SECOM e da rede de fanáticos digitais. Eles vão tentar construir uma narrativa para melhorar a imagem do presidente diante desse descontrole da pandemia que nós vivemos no Brasil hoje. A ideia, olha só a estratégia da SECOM, é botar a culpa da tragédia nos governadores dos estados. A culpa por erros, pela lentidão na vacinação, vão atacar até a União Europeia, que estaria atrasada na imunização em comparação com o Brasil. A coordenação dessa construção do personagem Bolsonaro, defensor raiz das vacinas, é da SECOM, é a SECOM que vai coordenar, e o slogan da campanha será Governo Bolsonaro trabalhando desde o início na busca por vacinas. Exatamente. Amigos, vai colar isso? Fala aí, Paulo Cruz. Olha, eu acho que não vai colar, assim, né? Ele vai falar para aquele público dele, então acho que não tem nenhum brasileiro hoje em dia, mesmo aquelas pessoas que concordam com ele de alguma maneira, assim, né? Que tenham dúvida em relação ao modo como ele se comportou durante a pandemia. Então, acho que assim, as pessoas que até gostam do Bolsonaro, mas que têm alguma sensatez ainda, essas pessoas sabem que o modo como ele se comportou foi um modo absolutamente inadequado em relação a todo o problema que a gente ainda continua vivendo desde o ano passado. Então, eu não sei se isso vai colar com alguém, eu acho que é uma tentativa de se mostrar, de mostrar uma figura diferente do que aquela que a gente viu. Então, o que vai acontecer? Aquele monte de robô, aquele monte de gado que acompanha ele vai tratar de espalhar isso aí pelas redes sociais, né? E fazer o que eles fazem sempre, fazer espuma em relação a uma mentira que todo mundo sabe que é mentira, né? Que ele boicotou as vacinas publicamente, ele não fez isso escondido, ele não fez isso em reunião de porta fechada, então ele desdenhou e boicotou a vacina desde o começo. Então não tem nenhuma novidade, ele não vai mudar o curso da história, tá tudo gravado, tem vídeo, tem áudio, tem tudo, né? Tudo, tá tudo registrado, as redes sociais hoje são um poço gigantesco de informações a esse respeito, tem perfis no Twitter, por exemplo, dedicados a expor o modo como ele se comportou durante a pandemia. Então tem aquele Desmentindo Bolsonaro, né, que é um perfil no Twitter e no Instagram que faz isso assim o tempo todo. Tem aquele jornalista chamado Samuel Pancher, que também tem reunido um longo material lá sobre o comportamento do presidente durante a pandemia. Então, assim, tem vários. Mesmo que você concorde com ele, assim, acho que as pessoas sensatas do país admitem que ele se comportou muito mal durante essa pandemia. Já que você falou dos vídeos, antes de passar a palavra para o Tonholi, para o Paulo Tadeu, tem um vídeo aí que a gente... na verdade, a gente fez uma coletânea de vários fragmentos desses vídeos que você citou aí, Paulo Cruz. Vamos assistir aí. Bolsonaro e as vacinas, o que ele falou de fato ao longo do ano de 2020 até agora? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Se bem que a vacina não vai chegar de uma hora para outra. Não vai ter. O ano que vem, dificilmente, vamos supor que começa no final de janeiro. Não temos como conseguir a vacina para todo mundo até o final do ano. Na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá, não nos responsabilizamos por efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Não sei. Pressa da vacina não se justifica. Eu não vou tomar. Repito aqui, como sempre falei, nunca foi contra a vacina. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa. Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Cláudio Tonholi,
depois de assistir essa colagem aí de alguns momentos do Bolsonaro falando sobre a vacina desde que a pandemia começou, são alguns momentos, tem mais, aqui não cabia tudo aqui. Essas imagens e essas frases que ele soltou aí ao longo do tempo combinam com o slogan que a SECOM quer lançar, governo Bolsonaro trabalhando desde o início na busca por vacinas? Não, mas por um programa memético, e eu vou me explicar já, você consegue reprogramar as pessoas com facilidade por meio da repetição sistemática de palavras de ordem. O detalhe é que agora nós teremos, ao lado da SECOM, grandes emissoras de televisão e de rádio que estão fazendo a campanha do governo, em troca estão levando dinheiro, e essas grandes emissoras vão fazer o que a SECOM quer fazer, apagar o passado recente do Bolsonaro, né? O que é memete? O que é meme? Você fala hoje, todo mundo fala meme. Na verdade, o meme ele foi criado num livro de 1975 do maior darwinista vivo, Richard Dawkins, onde ele tem um capítulo desse livro chamado O Gene Egoísta, chama Memes, os Novos Replicadores. Então, memes são sons, palavras, perfumes, mantras, hinos, palavras de ordem, palavras de incentivo, palavras de punição, palavras de recompensa, símbolos, bandeiras, entoações de cânticos, e aí vai. E pela repetição sistemática, você consegue instalar numa pessoa um meme e ela acaba repetindo aquilo sem saber o que significa. É aquilo que o psicanalista Jacques Lacan chamava de significantes sem significado. Eu estou repetindo aquilo, mas eu não sei para que serve aquilo. Então, vai ter uma reprogramação memética, com a diferença que agora a memética vai ser feita por grandes corporações. E eu quero ver qual vai ser o novo gabinete do ódio. Eu estou super curioso, Aldo Macei, para saber quem vai compor o novo gabinete do ódio. Aí, para o pessoal que sempre pede para repetir as dicas do Cláudio Tonholi de livro, ele acabou de indicar esse aqui, ó, O Gene Egoísta. Só um detalhe, Richard Dawkins. Tem um detalhe, porque tem entre o Bolsonaro e sua campanha e o povo, tem a SECOM, né? Que assim, não me parece um departamento expert em fazer publicidade do governo, né? Então, assim, nós sabemos como esse pessoal gosta de fazer a publicidade que eles fazem. Então, assim, é preciso gente tarimbada para fazer isso bem feito, como a Folha fez, né? Então, se vai funcionar, vai depender muito de quem vai fazer. Se eles vão investir dinheiro mesmo numa grande empresa de publicidade, o que não me parece provável, para fazer esse tipo de propaganda, né? Ou eles vão sentar lá, eles mesmos fazer, como eles fizeram lá, faz no Paintbrush, lá qualquer coisa, e joga lá para as pessoas abraçarem. Então, vai depender também de quem vai fazer essa campanha, né? Faz uma campanha aí, vamos fazer uma campanha aí, bota uma campanha aí agora, vamos lá, aí. É assim que vai... Olha, a gente sabe que tem rádio, aí tem rádio concorrente nossa aqui que vai contar grandes verdades sobre os milagres do Bolsonaro. A gente sabe que tem televisões aí, programas de TV aí, adeptos, fãs do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser chamado para dar entrevista, então vai se criar uma falsa ilusão de que esse presidente trabalhou pela nossa saúde, sendo que o Bolsonaro, na verdade, é responsável por muitas dessas mortes. Basta citar um fato aqui. A Pfizer ofereceu, como a gente já cansou de falar, a Pfizer ofereceu 60 milhões de doses em agosto do ano passado, 70 milhões, perdão, e as vacinas não foram compradas. Se essas vacinas estivessem em novembro, em dezembro, em janeiro, que seja, a gente teria, com certeza, muito menos mortes. Então, assim, parte das mortes que nós temos hoje, desses 300 e quase 350 mil, parte desses mortos pode ser creditados ao governo Bolsonaro. O assessor do presidente Kennedy, o Arthur Schlesinger, tinha uma frase para fazer mentiras virar verdades. Ele falava the fabrication of the consent, a fabricação do consenso. O melhor governo é o governo que melhor fabrica consenso.
Então, teremos agora a SECOM unida com o novo gabinete do ódio, que eu estou louco para saber quem é, para fabricar um novo consenso. E vamos ver qual consenso que vão nos vender. Esse aspecto que vocês levantaram agora, misturando um pouco de tudo que vocês falaram e tentando costurar aqui, Paulo Cruz falou dessa imensa coleção de vídeos que estão disponíveis na internet hoje, é um arquivo livre, gratuito, aberto, à disposição de qualquer um para conferir tudo que o presidente falou ao longo do ano, está lá. Quem quiser assistir é só procurar que vai encontrar na internet. O Tognoli e o Paulo Tadeu citaram aí os veículos de comunicação que vão ser usados como ferramentas aí nesse novo esforço de comunicação, de reformulação da imagem, de construção de uma nova história, de um novo personagem para o Bolsonaro. Vocês acham o Bolsonaro vai ser julgado pela história por tudo que ele fez e falou? E aí tem os vídeos, e tem as imagens, e tem as atitudes e as consequências dessas imagens, dessas posturas do Bolsonaro. A gente está vivendo uma das consequências, esse número explosivo aí de mortos aí que a gente vive nessa tragédia brasileira. Vocês acham que vai sobrar também alguma responsabilização para os veículos de comunicação que participam há muito tempo desse esforço passapanista que a gente confere aí em rádios, em programas de televisão, de internet? Vocês acham que eles também serão julgados pela história, ou pelo fato deles terem a máquina da comunicação na mão, eles vão conseguir livrar a cara deles? Não, pelo fato de terem a máquina de comunicação na mão, vão conseguir livrar a cara. Levou quase 45 anos para o Globo e a Folha se desculparem por terem feito editoriais em prol da ditadura de 31 de março de 64. Como diria o político americano Adlai Stevenson, o papel da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. Então, vai levar anos para que a imprensa seja reconhecida como o vilão parceiro nessa trama. Parte da imprensa. Tragédia que está se anunciando. Parte da imprensa, né, Tognoli? E tem um detalhe, né? Porque também esse foi sempre um comportamento da imprensa, principalmente dessa imprensa que costuma se aliar aos governos, né? Então não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos isso nos governos PT, nós tivemos isso várias vezes, né? E nunca regime militar. A imprensa no regime militar. Então, quer dizer, não é um comportamento da imprensa, porque no Brasil a imprensa não vive sem dinheiro estatal. Então, quer dizer, é muito difícil viver no Brasil, imprensa, empresa, né, sem que o Estado seja o seu parceiro de negócio, digamos assim, e também parceiro na corrupção, muitas vezes. Então, é comum a imprensa fazer esse tipo de papel. Então, é improvável que eles sejam responsabilizados por isso. Agora, tem um detalhe que eu queria apontar também, assim, ó, eu que o ouvinte sabe, vocês sabem, eu sou um crítico do governo desde antes do governo se estabelecer. Agora, eu até daria, assim, um crédito ao presidente Bolsonaro se ele viesse a público e pedisse desculpa pelo seu comportamento. Olha, errei. Agora, daqui para frente, eu vou vestir a camisa do negócio e vou, entendeu? Pega aquela afirmação dele do começo da pandemia, dizendo que nós não teremos mais do que 800 mortos. Né? Pega todas as afirmações que ele fez, diminuindo a gravidade do problema. Então, vem a público e diz, gente, olha, eu errei. Né? Eu fiz errado, calculei errado, eu me baseei em informações que não estavam corretas e tal. Então, olha, vamos agora fazer um esforço para virar esse jogo. Poxa, seria nobre, seria muito apropriado se ele dissesse, olha, eu errei. Né? Olha, não se importar se o Dória errou, se fulano ou cicrano errou, mas ia dizer, eu errei. Eu já ouvi de políticos muito experientes e de especialistas em comunicação, marketing político, dizerem que político que faz meia-culpa comete suicídio, né? Então, esse meia-culpa aí é a mesma coisa que esperar que o Lula vai falar que o PT errou. Então, você esquece, porque que Bolsonaro e de Lula não vai vir meia-culpa nunca. Então, pode ficar tranquilo que eles vão continuar, cada um deles, com a sua cantilena aí,
pregando o que sempre pregaram. Lula e Bolsonaro são os dois lados da mesma moeda. Eu faço aqui um show lá de retro, porque o país não merece essa dupla. Bom, já que você falou da dupla, Paulo Tadeu, vamos falar da pesquisa que saiu? Um levantamento realizado pela XP e PESP, tá faltando mais ou menos 1 ano e meio para a eleição presidencial de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro permanecem tecnicamente empatados na liderança. Mas agora vem uma diferença. Essa pesquisa que saiu ontem, o petista Lula está numericamente à frente do atual presidente Bolsonaro já no primeiro turno do ano que vem. Esse é um dado novo. Lula tem 29% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro. No levantamento anterior, o Lula tinha 25% e o Bolsonaro 27%. Nas simulações de segundo turno, Lula também está numericamente à frente de Bolsonaro, com 42% das intenções de voto, contra 38%. No último levantamento da XP, Bolsonaro, que estava na frente, tinha 41% contra Lula, 40%. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 31 de março, com 1.000 pessoas em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Senhores, e aí? O que dá para concluir dessa pesquisa? Ainda não colocaram o Danilo Gentili na disputa? Porque ele está dizendo que vai se candidatar aí, ó. Tá rolando. Tem que entrar na disputa. Assim como o Luciano Huck está aí, né, sempre sendo cotado, agora eu acho que as pesquisas podem já começar a colocar o Danilo Gentili como um dos, né, pretendentes aí à cadeira presidencial. Mas olha que situação. A gente tinha se livrado do Luciano Huck, agora você quer colocar o Danilo Gentili, é isso, né, Paulo? Eu não, é ele que quer se colocar, não sou eu. Eu tenho visto aí os comentários e tal, e tô só olhando, né? Ô, Tonholi, essas pesquisas aí colocando Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, cara, não vai ter primeiro turno. É isso que estão querendo vender pra gente? É isso que estão querendo vender pra gente. Exatamente isso. Vão ignorar todas as outras possibilidades. Então agora só tem Lula e Bolsonaro pra gente escolher. Não, bipolarizou e vai ser assim até o final do ano. Não espere outra coisa. Agora, não espere outra força política, porque nós não temos um centro organizado, não temos um centro com votantes que anunciem orgulhosamente eu sou de centro, e não tem uma articulação de centro. Enquanto não surgir uma articulação de centro, nós seremos vítimas da bipolarização via pesquisa eleitoral. Há que surgir um centro forte, mas assim, urgentemente, e um centro que assuma. Está muito em cima, né, Tonholi? Centro que assuma. Fala, Paulo Tadeu. E fora uma outra coisa importante, né? Logicamente, também essa pesquisa, aí, corroborando o que o Tonholi falou, isso tudo é o quadro que nós temos, né? Quem é o candidato hoje? Quem que se apresenta candidato? Bolsonaro. Quem se apresenta candidato do outro? Lula está fazendo campanha, está falando nas rádios, nas televisões do exterior, está construindo a imagem dele, está querendo chamar o empresariado para mostrar que ele novamente é o cara confiável, que é o Lulinha Paz e Amor. Então, assim, Lula está ganhando terreno. Daqui a pouco o Lula vai comer o centro, sabe? Vai pegar o centro para ele. Então, assim, enquanto o centro não... Essas conversas daqueles 5 candidatos que assinaram o manifesto, enquanto eles não correrem e não definirem a situação, qual deles é o candidato a presidente, qual deles é o candidato a vice, e os outros 3 apoiando aquela chapa já de imediato, não tem jeito, porque aí não dá para ser oposição a Lula e Bolsonaro. E aí você sabe também que, por outro lado, enquanto o Lula estiver crescendo, gera um medo, lógico, também de muita gente que não quer ver Lula nem pintado, né? Não adianta Lula vir com um discurso de paz e amor, porque tem muita gente que não quer o Lula. Aí o que acontece com isso? Você infla a candidatura do Bolsonaro por outro lado. Então, essa é a nossa triste realidade. A gente precisa de uma candidatura de centro o mais rápido possível, precisa que esse candidato venha a público e comece a fazer a sua campanha, comece a atingir, a falar mal desses outros dois, comece a mostrar um plano de governo, o que o centro pode trazer de positivo para o Brasil, porque se for esperar no que vem, desculpa, os dois vão estar consolidados
E aí não vai ser 25, vai ser 40 para cada um, sabe? E o segundo turno já vai estar definido entre esses dois. Infelizmente, volto a falar, infelizmente o Brasil não merece Bolsonaro contra Lula. E tem que aparecer logo, né? Porque se aparecer esse ano, mas no final do ano, também não adianta nada. Tinha que aparecer agora, no mais tardar em junho. Quem é essa nova opção? Vocês viram aí, o Ciro Gomes, ele pediu, numa entrevista, ele fez um pedido para o Lula, que o Lula se espelhasse na Cristina Kirchner, da Argentina, e fizesse a opção por ser candidato a vice. Aspas do Ciro Gomes. Seja generoso, quem já teve oportunidade como Lula, um grande líder da história brasileira, e olhe o que fez Cristina Kirchner, que, tendo uma força grande, deu um passo para trás e concorreu como vice, ajudando a Argentina a se reconciliar. Fecha aspas do Ciro Gomes. E aí, o que vocês acharam desse apelo aí do Ciro Gomes? Aí tem força? Nós estaremos, meus amigos, fadados a esse tipo de situação. Por quê? Porque a gente parece que estabeleceu aqui no Brasil que a política é a arte de derrotar o outro, né? Então a política não é mais construção, não é mais construção de um país, de uma identidade, uma construção lenta, né, e bem pensada dos políticos que pensam no país, né? Então se tornou um imediatismo do brasileiro de querer sempre a cada 4 ou cada 8 anos ver a sua situação resolvida, né? Então um país com essa grande desigualdade que a gente tem, um país com milhões de pessoas passando fome, com um desemprego sempre em recordes, né, cada vez maiores. Então, quer dizer, um país de necessitados como o Brasil acaba se tornando um país de pessoas que só tem um senso de urgência, né? Então a pessoa está com o braço estendido, com a boca aberta, esperando alguém colocar a comida na sua boca ou dar a ele um emprego para ele poder receber um salário que ele não vai conseguir pagar um aluguel. Então, essa é a situação do Brasil. Nós vamos viver isso até que as coisas melhorem um pouco e, através da educação, o brasileiro aprenda que a política é a arte da prudência, que demora para as coisas darem certo. É preciso um conjunto de forças dispostas a levar o país para frente, né? E não sempre um grupo de acelerados e messiânicos que querem salvar o país em 4 ou 8 anos, né? Então a gente precisa ter um trabalho muito grande para ser feito em termos de educação para que a gente saia disso, porque nós não vamos sair, não tem centro, porque o brasileiro não admite um centro, ele só pensa no político messiânico, né? Então, olha, vai ser duro, né? É dureza. Eu, como professor, eu sinto que o meu trabalho é árduo no sentido de levar os jovens para os quais eu dou aula a pensarem nesse assunto, né? Semana retrasada, só desculpa me estender um pouquinho, eu conversei com eles sobre a frase rouba, mas faz. Fizemos 2 aulas de análise sobre essa frase e quanto custa você deixar de lado princípios para adquirir vantagens materiais. Então é isso, a gente vive assim, né? Sempre jogando o princípio de lado para uma vantagem imediata material que me tire de uma situação ruim que eu estou vivendo. É muito difícil, viu? A gente tem que pedir muito a Deus aí para aqueles que acreditam, para que nos ajude a sair dessa situação. Mas é complicado, viu? Então, olha, você que estudou bastante o PT, já escreveu livros sobre o PT, conhece bem a gênese do partido, a história do Lula, você consegue ver o Lula aceitar ser vice de alguém em 2022? Não, jamais. Possível isso, né? Não, o ego dele não comporta isso. O Lula é o PT, ele posa como eu sendo o PT. Quando ele foi preso, ele posou, a gente viu de uma maneira semiótica, estão prendendo o PT. Ele pensa, eu sou o fim e o começo do PT, eu sou o partido e tudo que ele pode ter de bom e de mal, e eu não admitirei um vice jamais. Tanto que quando a Dilma estava no poder, eles se davam super mal. Está aí o livro do que o Paulo Tadeu está lançando para mostrar. Eu não li o livro ainda, porque não chegou,
mas eu tenho certeza quanto o Eduardo Cunha não contará quanto o Lula e a Dilma se odiavam, né, Paulo Tadeu? Exatamente. O Lula se arrependeu. Uma das revelações do Eduardo Cunha é justamente isso, o quanto o Lula se arrependeu de ter indicado a Dilma para ser a candidata. Esse foi o grande arrependimento dele, principalmente apoiada a reeleição dela. A grande verdade.